Aqui comigo o João Pedro para falar do diferencial de base, que é a diferença de preços da arroba entre a praça de referência, que é São Paulo, e as outras praças pecuárias do país. Esse diferencial de base, João Pedro, tem aumentado um pouco. Por que isso tem acontecido? Bom, a alegação é que são dois fatores que fazem a diferença de preço entre São Paulo e a praça que vai ser referenciada. Um é a questão da logística, a questão de chegada, de transporte e tal. O segundo é a questão de mercado. São Paulo hoje é 38% da carne bovina brasileira é comercializado, é consumida em São Paulo. Então, é um grande centro. Mas essa diferença... É um grande centro exportador também. Também. Ele não tem cria praticamente, são muito pouca cria em São Paulo. Ele compra bezerro, recria e termina em São Paulo. Você tem muito confinamento em São Paulo. Uma boa parte desse boi China, vaca China, novilha China, sai de São Paulo. Então a diferença de preço é essa. Agora, ela nos últimos tempos abriu muito, né, Zé? Se você olhar 2 anos atrás, a diferença de preço entre São Paulo e Mato Grosso, nos principais polos de Mato Grosso, era 8% de diferença. O preço CPEA menos 8% era o preço Mato Grosso. Alguns clientes grandes não era nem 8%, era 7%. Hoje, 255, 258 contra 215. Abriu um espaço muito grande. E o que é ruim é que 215 é um preço que não remunera o boi. Não, baixou o preço da ração. Não, tudo bem, baixou, mas não remunera. Ele deixa 0 a 0 ou até negativo. Nos últimos 2 anos, o pessoal trabalhou no prejuízo no confinamento, ou com margem, ou algum lucro, mas muito pequeno. Então, o que acontece? Isso é ruim para o mercado. Mato Grosso é um estado que tem uma pecuária extremamente avançada. Você tem muito confinamento, você tem muita integração lavoura-pecuária, você tem é um gado de qualidade excepcional. Só que essa diferença é um fator negativo em termos da pecuária, do estímulo ao pecuarista lá. Ontem o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou no seu tradicional relatório, sempre às segundas-feiras, que o diferencial de base entre Mato Grosso e São Paulo fechou a primeira quinzena deste mês em 16,5%. Houve um alongamento, segundo o relatório, de 0,82 ponto percentual na comparação ao mesmo período de junho, ou seja, a primeira quinzena de junho, comparada com a primeira de julho, houve esse aumento de quase 1 ponto percentual e a diferença da arroba entre as praças, 16,5%, o que, segundo o relatório do IMEA, reforça o maior distanciamento entre as praças. E o IMEA, João Pedro, explica o seguinte: aqui em São Paulo, a valorização do boi gordo, nesse período agora, de primeira quinzena de julho, foi maior. São Paulo, esse dado do IMEA, R$ 258,12 arroba, na parcial de julho de 23. Esses R$ 258,12 arroba vieram em alta de 4,28% na comparação, primeira quinzena de julho com primeira quinzena de junho. E o relatório do IMEA lança a mão dos dados do CPEA, o indicador do CPEA, que é formado em São Paulo. Em Mato Grosso, arroba 215, quer dizer, de 258 para 215, no mesmo período. Teve aumento, mas um aumento menor em relação ao aumento do boi em São Paulo. O aumento em Mato Grosso foi de 3,27%, o João Pedro. E esse alongamento de escala é em cima de fêmeas, não é em cima de boi, não, é em cima de vaca ou novilha, né? Você teve o descarte está sendo grande, porque o bezerro, que chegou a ser vendido a 2.800, 2.900 em Mato Grosso, hoje pega 1.800, 1.900, caiu muito o preço do bezerro. O que aconteceu? O que acontece? O pecuarista vai vender vaca, vai vender as fêmeas.
houve um processo de retenção de fêmeas a partir do segundo semestre de 2019. Nesse momento é um processo de descarte de fêmea. Bom, vamos ver no Brasil, agora pegando uma outra fonte de informação, o indicador de boi da Tagro. Dá uma olhada no mapa. O indicador traz essa diferença nas praças acompanhadas por ele. Você vê que São Paulo, isso com base no preço de ontem, dia 17 de julho. São Paulo, preço da arroba à vista, R$ 249,66 por arroba. Essa é a praça de referência. E aí você vê nos estados, por exemplo, dá uma olhada no Pará. A diferença é de 17,32%. Ou seja, a arroba em São Paulo, 249. Vamos arredondar aqui para 250, reais. Lá você tira 17,32%, é arroba no Pará, que recentemente ganhou uma planta habilitada para exportar para a China. João Pedro, inclusive a indústria lá está procurando muito novilha gorda para exportação. Isso é a questão também da questão de frigoríficos habilitados para exportação. Você tem Rondônia, uma pecuária muito boa e também sofre a mesma situação. O diferencial de base de Rondônia em relação a São Paulo é R$ 45, R$ 48 por arroba, né, no boi. Na vaca deve ser maior, deve ser mais amplo ainda essa diferença. Então acontece que você tem poucas plantas habilitadas para exportação e hoje mais de 50% da nossa carne exportada vai com destino à China, então acontece isso. E mesmo essas poucas plantas habilitadas, elas não remuneram muito o boi China, não. Elas dão 5, 10, 8 reais, não colocam o preço como acontece em São Paulo, que às vezes chega a dar 30, 35 reais o ágio em cima do boi destinado ao mercado chinês. Vamos ver de novo o mapa com o diferencial em outras praças pecuárias. Na Bahia, 14% a menos, no Tocantins, 15% a menos, Mato Grosso, que nós comentamos agora, 14%, Rondônia também, 14% a menos, e os menores diferenciais, ou seja, as menores diferenças estão em Goiás, 7% a menos, Minas Gerais, 5,44% a menos, e a menor diferença, com base no preço de ontem, dia 17, é Mato Grosso do Sul, 3,5% a menos, João Pedro. É bom, é uma diferença. Aí você pode argumentar a questão de mercado, a questão logística. Mas MS fornece muito gado para São Paulo, né? Com certeza, não, muita carne vai lá. Muita carne. Os frigoríficos nossos aqui tem muito comprador que compra a carcaça e manda para São Paulo, ou desossa aqui, manda a carne já desossada. Tem muito isso aí. Então, e aqui tem ainda tem uma quantidade razoável de frigoríficos. O que acontece em outras praças é que em muitas regiões você tem um frigorífico num raio de 200 quilômetros, não tem nenhum outro. Aí o cara fica à mercê desse frigorífico, né? Esse é um problema sério isso aí.